Aceitou aí já? Sim. Salve! Salve, salve, galera. Tu me ouves? Sim. Henrique, Henrique, disse Jesus. Tá com a Apocalipse aí? Apocalipse não sai daqui do meu lado. Aí sim. Ó. E aí, diga-me, quais foram as suas impressões desse capítulo que fala sobre o arrebatamento? Eu curti umas par de coisa aqui, cara, que eu achei muito legal. Ah, Só pra falar, não falar à besteira. vontade, a palavra é tua, meu lindo. Oi? A palavra é tua agora, fique à vontade. Uma das coisas que eu mais achei legal foi a comparação entre Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 4. Sim, Algo que eu nunca tinha prestado atenção. Não sei se você reparou isso. Fala sobre o arrebatamento. sim. É E diz assim, sinótico, né? Primeiro. final da, final da era da igreja, em Tessalonicenses, fala sobre que a trombeta soa e a igreja é arrebatada aos céus. Aí em Apocalipse fala do final da era da igreja, voz com o som de trombeta, e João é arrebatado aos céus. Nossa, eu achei muito fera isso. Meio que uma. É sinótico, né? Como se representasse a mesma coisa, né? Cara, eu vou entrar num assunto aqui agora que eu não vou te falar se é erro de interpretação, se isso já foi pregado e eu não me recordo, se os pastores, os pregadores deixam isso meio de fora. Eu não vou saber te dizer, porque eu realmente não lembro. Mas aqui no livro, cara, fala que a primeira ressurreição ela é dividida em três partes. Onde que tá a mesma página? 95. Fala que ela é. Aqui, ó. Fala sobre primícias, colheita geral e espiga os rabiscos da colheita. Sim, Aí, eu tô vendo. mano, é muito top, cara. Muito bem. É muita benção isso aqui. E você vê que o cenário inteiro, profeticamente falando, é uma sombra para o que vai acontecer. Sim, O Antigo Testamento, por exemplo, ele é uma sombra de várias vezes sobre Jesus, né? Sobre Deus, né? Sobre o que acontece. Um exemplo, Boaz e a Ruth, né? É Ruth? Boaz e Ruth seria um retrato de Jesus e a igreja, entendeu? Tem várias coisas que são, não vou dizer sinóticas, mas são símbolos proféticos do que vai acontecer mais para frente, entendeu? Então isso é muito doido, né, mano? Que nem Isaías, quando profetizava que ia vir um Salvador e morrer por nós, todo mundo achava que ele era doido, irmão. Porque como que ia vir alguém salvar a gente? E depois de 700 anos aconteceu, né? 600 e poucos anos lá aconteceu. sim. Mano, cara, essa parte que eu achei muito top. Essa aqui eu vou ler. Daí, Mano, requisitos para ser arrebatado. Primeiro requisito, está ligado orgânica e fisiologicamente ao corpo de Cristo. Em certo. Lucas 14, Jesus faz um convite para participar de sua ceia, contando a seguinte parábola. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E, e todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa-me a ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me haja por excusado. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir.
como vemos no texto, todos os que foram chamados começaram a dar desculpa para não ter um encontro pessoal com o anfitrião da festa. Olha o tapa. Com os crentes não é diferente, é o tapa. E eu achei muito da hora, mano, depois quando ele fala das representações, né? O campo significa patrimônio, que as pessoas, elas... Exato, exato, eu ia virando aqui, mano, é muito top. Então vai, então fala. O campo fala de patrimônio, pessoas que gastam muito tempo em busca de patrimônio e ficam indisponíveis para servir na igreja. Porém, para o Senhor, o patrimônio não é uma desculpa e, portanto, ele não tem compromisso com esses. O boi fala de trabalho. Pessoas que trabalham tanto que não têm tempo e nem disposição para participar do corpo de Cristo em sua cidade, estado ou nação. Tem cristãos assim, que até dizimam e são religiosamente fiéis aos domingos, mas isso de nada adianta para Deus, pois eles não participam ativamente das funções do corpo ao qual dizem pertencer. São membros inativos. Casamento. Casamento fala de razões familiares. Pessoas que colocam seus problemas familiares como desculpa para não assumir suas responsabilidades como cristão e nem se relacionar com Deus. Entre essas desculpas, as mais comuns são problemas com o cônjuge que não é cristão, que não concorda com que seu marido ou esposa preste auxílio à igreja, ou se não, o fato de ter filhos pequenos que possam atrapalhar o culto. Mano, só um adendo, isso eu vejo muito. Pessoas que não leem lá o 1 Coríntios 6, que fala de julgo desigual, né? E elas acabam optando, eu vou namorar tal pessoa, ele não é crente, mas ele aceita Jesus, né? O tal do namoro evangelístico. E, tipo, pessoas que sofrem e sofreram muito com um relacionamento com alguém que não tem os mesmos princípios, ou que não conheceu a Jesus. Entendeu? Tipo assim, é julgo desigual, velho. Como que pode você tá sobre o mesmo julgo com outra pessoa, né? E os dois quererem ir para lados diferentes. Você não pode fazer isso nunca na tua vida, porque é um tempo. Eu sei de uma pessoa, eu não vou falar o nome aqui, mas ela acabou errando, engravidou antes de casar e tudo mais, e ela teve que pagar 8 anos. 8 anos ela conta o testemunho dela, 7 ou 8 anos de intercessão, oração, para que o marido dela aceitasse a Cristo. E aí foi com certeza, ele aceitou a Cristo através da vida dela, né? Cristo, quando a gente tem Jesus Cristo, a gente acaba transbordando, né, cara? E, e ele aceitou a Jesus e hoje, cara, ele já tem anos de crente e ele fala assim que por que que eu não servia Cristo antes? Tá ligado? Então, tipo assim, pode ser que dê certo, pode ser que Deus tenha um propósito, mas a gente pode evitar sofrer por algo que a gente pode, na razão, escolher, certo? Cara, é complicado, cara. E, Toma cuidado com esse tipo de situação. Só estava desligando o alarme aqui, de que boa, vai tocar daqui 5 minutos, mas já desativei. beleza. E tipo assim, Ah, um tipo de situação, cara, que eu procuro fugir. sim. E o jugo também fala de boi, né, mano? Porque o jugo era o que usava nos carros de boi para os bois transportar o carro, né? Então, tipo assim, o que que era um jugo desigual? Era você pôr um exemplo, uma mula e um boi no jugo. Um era mais alto que o outro, então um acabaria fazendo mais força que o outro. E assim é o jugo desigual, né? Cadê? Jugo. Vou ver se eu consigo. E eu queria só fazer um adendo. Boi realmente trabalho, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, se eu, eles falam sobre Jesus Cristo em quatro formatos diferentes, entre aspas, né? Que são os quatro seres viventes, tá ligado? Os quatro seres viventes. Sim, cada um aborda uma parte de Uma parte Jesus de Jesus. específico. Isso. Mateus, ele é Jesus como leão, que seria o rei, né? Marcos é Jesus como boi, que é um servo, boi de servir, né? No caso, trabalho. Então, realmente está correta essa visão do livro do Apocalipse. Lucas ele trata Jesus como um homem,
Que hora você vai? Vou mais tarde. Você tá falando que pode ser que pega o poder na rodoviária. Pera aí, Henrique, rapidão. Tranquilo. Cortei. Meu pai fez uma visita sem avisar aqui. Vai, Glória a Deus, não. vai, Estranha não. vai ficar famoso no YouTube. Glória a Deus. E onde que eu tava mesmo? Ah, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus. Não, você estava falando do boi. É, Marcos é Jesus, retrata Jesus como servo, que é o simbólico do boi, dos quatro seres viventes. Lucas é Jesus como homem, que é uma parte mais natural, né? Retrata Jesus como homem. E João retrata Jesus como Deus, que é o símbolo da águia dos quatro seres viventes, né? O equilíbrio perfeito de Cristo, cara. Então, tipo assim, é muito doido, né, mano? Essa observação, né, cara? O Apocalipse pegando 65 livros assim da Bíblia, assim, aí, E aí eu achei legal, né, também, ó, os convidados que não foram à ceia, ó, porque vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas 14, 24. Então, tipo assim, se você, todos fomos convidados, cara, mas se você não quis fazer parte, não tem como. E aí ele fala assim, imagine um corpo, ó o jugo de novo. Imagine um corpo que vai para um lado, mas as pernas não querem ir. Com certeza esse corpo terá dificuldade para andar, manter o equilíbrio e evitar de cair. Por sua vez, uma perna sozinha não tem como sobreviver estando ligada apenas à cabeça. Ela precisa dos demais membros para subsistir. A necessidade de uma ligação física e orgânica ao corpo de Cristo chega a ser uma questão de lógica. Caso contrário, a pessoa vai ficar de fora. Então, como que eu quero tampar a câmera aqui? Ó, minha mente quer tampar a câmera, mas minha mão não quer. Entendeu? Atrapalha o corpo. Consequentemente, atrapalha o reino. Que é um tipo de jogo desigual também, né, cara? Se você for parar para pensar. Eu quero ir para lá, a minha mente quer ir para cá, minhas pernas querem ir para lá. Como que eu vou andar em direção a Cristo sem ter um foco, um alvo? Não deixa de ser um jogo desigual no corpo, que é o que acontece nas igrejas, né? Eu até estava conversando com minha líder e eu tenho elogiado muito a sua igreja e a minha igreja, porque as duas estão com visão de reino, cara. Isso é um negócio que é muito raro hoje em dia. Você vê, a sua líder foi na minha igreja ministrar, a minha líder já ministrou na sua igreja. Tipo, para a gente começar a fazer coisas juntos para a cidade, para o reino de Deus, é uma questão de tempo, cara. E Satanás é furioso, ele vai querer tirar isso. Mas essa visão de reino é uma visão que poucos têm, cara. E eu tenho, assim, elogiado muito e falado com eles para a gente continuar com essa visão de reino, por mais difícil que seja, para a gente poder fazer com que o reino cresça. Eu não quero plaquinha de igreja, não, irmão. Plaquinha de igreja só serve como um jogo desigual. Não, não, vai lá na minha lá. Não, não, vai lá na. Irmão, você conhece Jesus? Você faz parte do reino de Deus. Sinta-se à vontade. Tem a igreja do Henrique e tem a igreja do Breno. Entendeu? eu fico assim, meio assim, mano, tentando descobrir como que a nossa amizade ficou assim forte. Aí eu descobri agora. Você me deu o tchan da parada. Você tem o mesmo pensamento, as mesmas ideias que eu. É claro, mano. Que eu quero saber que igreja que você vai, irmão? E se eu tô lá em São Paulo e evangelizo um cara e ele aceita Cristo? Esses dias na obra, um rapaz de Bauru, conversei bastante com ele. A semente foi plantada, tá ligado? Ele reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz, só que ele não confessou com a boca dele, entendeu? Tipo assim, eu aceito a Jesus. Só que também isso não precisa, né, cara? É mais aquela oração de aceito Jesus no meu coração, escreve o nome no livro da vida, é mais como se fosse uma alegoria, né, cara? O cara reconheceu o sacrifício de Cristo, ele já tem a Jesus no coração, né?
E aí, como que eu vou falar para esse cara vir na minha igreja? Entendeu? Cara, eu já não tenho essa certeza, cara. Como você falou, isso já é mais uma alegoria. É, não digo Por... alegoria, mas tipo assim, Não, eu entendi. Mas eu falo assim, cara, porque a palavra fala para a gente confessar. é, Então, 10:32. Se você confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se eu não me engano, é Mateus 10:32. tudo que tem a ver com ele, principalmente se tratando da aceitação, eu acho, na minha opinião, eu acho válido ser feito da boca para fora, não simplesmente no pensamento. Óbvio, entre a pessoa que está conduzindo e a pessoa que está aceitando. Precisa ser um negócio assim, com 300 pessoas olhando, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho válido a, a pessoa falar e não tá só aqui na cabeça dela. Não, então, mas eu Entende? falei assim, você conhece Deus? Conheço, minha família é toda crente. Você conhece Jesus, cara? Conheço. Você sabe que Jesus morreu na cruz para te salvar, mesmo sem a gente merecer, ele morreu para te salvar, para me salvar. Ele fala, não, eu sei e tal. Tipo assim, é como se fosse um desviado. E o cara, tipo, reconheceu, tá ligado? Aqui, ó. Portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer um que me negar, também eu negarei. E aqui sobre o jugo, né, mano? Ó, ó o jugo desigual, ó. Fica torto. E o trabalho é comprometido. Olha que interessante, né, cara? Quando a gente não está na mesma visão, o trabalho fica comprometido. Então, como que a gente vai ceifar o inferno, saquear o inferno, saquear as almas do inferno, se o nosso se não tivermos a mesma visão e o trabalho for comprometido? Irmão, você tá crente, irmão? Porque eu tô vendo aqui, você já pesquisou rapidão. Eu já deixei aberto aqui antes. E sim, hein? Demorede? É isso aí, meu parceiro. E aí, vai, vamos continuar. A palavra senhor Breno. Ó, aqui também fala sobre o segundo requisito, que é permanecer na videira e frutificar, né? Lá no capítulo 15 de João, Jesus fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. Quem tira é quem? Deus, certo? Deixa eu abrir aqui João 15 na Bíblia, pelo menos para fingir que eu sou crente. Bem, Henrique, Não vou falar nada pra você, não. eu vou pôr uma outra tradução aqui antes de compartilhar. Acho que é NVI. Vou compartilhar a tela para você agora. Aí. Can you see the screen, my friend? Tá vendo aí? Sim. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele quem? Deus corta, certo? E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Aí o crente está lá reclamando assim: nossa Deus, que prova, que deserto que eu tô passando, que não sei o quê. Irmão, se você dá fruto, Deus vai te podar mais para que você dê mais fruto. É o que a gente estava falando outro dia lá na igreja sobre o crente fast food. Eu estava conversando com o pastor Saulo sobre isso. Tem dois tipos de crente que são a mesma coisa: o crente fast food e o crente micro-ondas. O crente micro-ondas, ele quer pôr no micro-ondas 3 minutinhos e quer que saia pronto o negócio. Ele não quer buscar, ele não quer orar, ele não quer interceder, ele não quer pôr diante de Deus. E o crente fast food, que é o pior, que ele quer passar no lugar, pagar pela unção e sair com o negócio pronto, né? O fast food você chega, paga, pega o produto e vai embora. Que negócio que é esse de transferência de unção que eu já vi em várias igrejas aí? Como que eu transfiro uma unção minha para você, sendo que foi Deus que me deu a autoridade da unção? Entendeu? A palavra diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o que a gente está fazendo aqui, Isso não existe, cara. Então, se você dá fruto, a cabeça do capeta. né? Se você dá fruto, Deus já te poda para você dar mais fruto. Então, você vai ter processo na tua vida que talvez não te agrade muito, mas é a poda de Deus sobre você. E se você não dá fruto, ele arranca fora.
Vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhe falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Quem que é a videira? Jesus. Jesus, cara. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, se a gente não tiver ligado na fonte, né? Quem beber dessa água dele fluirão rios de águas vivas, né? Lá que ele fala para a mulher adúltera lá, que tinha 5 maridos e nenhum era dela. João 4. Mulher, se você beber da água, né? Ele fala lá, não, vou ter que Eu abrir. lembro da história, mas não lembro onde que tá. É João 4, se eu não me engano. Ó, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e ele te daria água viva, né? Tem outras traduções, mas enfim. Ó, Jesus respondeu. Aí, vamos ler desde o começo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava sendo batizando, fazendo e batizando mais discípulos que João, embora fosse Jesus quem batizasse, mas os seus não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus já sabia que ele tinha que salvar uma alma em Samaria. Jesus já sabia do plano. E era necessário. Tipo assim, os discípulos não queriam passar por Samaria, porque tinha uma rincha na época. Mas era necessário. E assim que chegou em Samaria, chamada de Sicar, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso era por volta da hora sexta, que é meio-dia aqui. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: me dê um pouco de água. Aí, irmão, olha como Jesus é lindo, né, cara? Olha aqui. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Por quê? Porque eles iam atrapalhar tudo. Porque eles são judeus e eles tinham uma rixa com os samaritanos. Então, provavelmente, eles iam pré-julgar aquela mulher samaritana. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, mandou 12 peão ir comprar pão, comprar comida na cidade, para que ninguém atrapalhasse o plano de salvação daquela mulher. Imagina 12 marmanjos não comprar comida. É, nos tempos de hoje, os caras chegam na porta do estabelecimento, leva tudo. Então, a mulher samaritana perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Ah lá, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido a ele água e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Jesus deu a curiosidade aí nela, né? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e com os seus filhos e seu gado? Tipo assim, você é maior que Jacó, porque Jacó fez esse poço aqui, ó, lá atrás, e ele dá água até hoje. Jesus respondeu: quem beber dessa Não, água. cara, só um momento, mas até aí não tinha como a mulher ter uma ideia do que Jesus estava falando. Sim, mas Jesus já tinha atiçado a curiosidade nela, certo? Certo? Aí agora você vai ver o desenrolar, irmão. Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, quem nos deu o poço, que ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, que é a água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Uma fonte de águas vivas. E aí a mulher ficou maravilhada. Jesus, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, não precise mais voltar aqui para tirar água. E aí Jesus já dá aquela cutucada. Vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. E aí Jesus disse: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aqui, irmão, ela já caiu por terra. Ela já entendeu o que estava sendo acontecido, o que estava acontecendo. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Tipo assim, Jesus ofereceu a fonte de águas vivas, ela talvez num, querendo descansar mais, Senhor, me fala, onde que é essa fonte de água viva?
que eu quero beber dela, que eu não quero mais ter sede, que eu não quero mais voltar aqui para tirar água. E aí Jesus já, sem constrangê-la pelo erro dela, fez ela confessar que errou. Entendeu? Ó, eu não tenho marido, você falou corretamente. Entendeu? Tipo assim, ela reconheceu o erro dela, né? Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espíritos e em verdade. Ó, aí a mulher, eu sei que o Messias está Esse que é o problema, né? Mas até hoje. Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus teve que falar, mulher, pelo amor de Deus, eu sou o Messias, eu que estou aqui falando com você. Eu, entendeu? Ó, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Já o julgamento aí, ó. Ué, Jesus está conversando com uma mulher? Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. falou. Então, tipo assim, os 12 discípulos ficaram curiosos, certo? Mas ninguém perguntou, Jesus, por que você estava falando com ela? Talvez se demorasse mais um pouco, Judas poderia ser atrevido, mas. Calma, irmão, ó, vai julgar Judas aí. Não. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Irmão, quando você conhece Jesus, você deixa de ter sede, deixando o seu cântaro. Ela foi lá buscar água. E aí você sai correndo para anunciar o evangelho. Gente, vem aqui ver o homem. Ele não é o Cristo? Entendeu? Quando você reconhece mesmo Jesus Cristo, você deixa de ter sede. Olha lá, deixando o seu cântaro. Isso aqui me chamou muita atenção, cara. Deixando o seu cântaro. Então ela foi lá para buscar água, conheceu Jesus, reconheceu ele como profeta, como Messias, e já saiu correndo para anunciar o evangelho, cara. É isso que Jesus quer da gente, que a gente tenha um encontro verdadeiro com ele, que a gente saia anunciando o evangelho. Ó, então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ou seja, as pessoas da cidade que ela anunciou foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos estavam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas eles lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram um ao outro: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. Você entende? Nossa, cara, essa doeu em mim, cara. Esses caras convivendo com Jesus ainda não aprenderam. Pô, Jesus. Mas a gente é humano, né, velho? A gente é falha, nossa natureza é querer se inclinar pra carne, né? Aí, ó. Mano, eu acho engraçado, porque o jeito que Jesus chegava nas pessoas não era Paulo, mano. Quem era o outro que cobrava impostos, velho? Esqueci agora. Não E foi Paulo. Porque Paulo, ele chegou, tinha o Paulo estava perseguindo ele, aí ele caiu do cavalo, ficou cego, depois foi o profeta e devolveu a visão dele. Então não foi Paulo. Mas teve um cara que ele chegou, o cara estava cobrando imposto, aí ele chegou, pegou o cara pela mão, fala, pega suas coisas, deixa tudo aí e me segue. Quem que foi? Foi Pedro, não foi? Não. Não lembro, mano, não lembro. Enfim, esse cara aí, mano, assistiu muito aqueles desenhos na Record. Uhum. Do jeito que era ilustrado, cara, você ficava assim, mano, velho, como assim? Era bom demais. Era um negócio assim que colocava tudo por terra, tá ligado? O cara ficava encantado, hipnotizado, maravilhado. E se a gente não vê mais isso hoje, cara. Agora, irmão, olha a parte mais interessante do texto. Tudo é interessante, né, mano? Jesus é perfeito, né? Mas, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. Então, a gente não precisa de alimento físico se a gente estiver dedicado em fazer a obra que Deus tem para nós, né? Um exemplo, né? Aqui é uma figura do sentido de espiritual, alimento espiritual, certo? A minha, vocês não dizem,
Daqui a 4 meses haverá colheita, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizam um trabalho árduo, vocês vieram usufruir do trabalho deles. E olha o testemunho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Ele diz tudo que eu tenho feito. Então, quando ele expôs ela sem chateá-la, sem julgá-la, porque, mano, imagina você olhando no olho de Jesus e ele falando dos seus erros, cara. Ele tem amor, né, mano, nos olhos. Ele tem fogo nos seus olhos, né, cara? Então, tipo assim, muitas das vezes a igreja tem feito. Olha essa figura. Não foi Pedro que cortou a orelha de Malco lá no monte, quando foi buscar Jesus lá? A Bíblia fala quando Jesus Não, foi, fala isso que eu não tô lembrando. quando Judas entregou a Cristo, eu não sei aonde que é também. Alguém foi pegar ele lá no monte e aí Jesus colou a orelha do cara de volta. Isso você lembra? Sim. Então, muitas vezes a gente, que é a igreja representada por Pedro, está usando a nossa espada, que é a própria palavra de Deus, para machucar os ímpios, para ferir os ímpios. E Jesus não quer isso, cara. Jesus vem, cola a orelha dele, como quem fala assim: gente, é para vocês usar com sabedoria, não é para vocês ferir o próximo. Porque eu tenho um amigo que ele é ateu e ele só é ateu. Eu sei que ele crê em Deus, cara, mas ele se diz ateu com um orgulho, porque usaram muito o nome de Deus para chatear ele, entendeu? E esse é o problema de hoje. A igreja está com falta de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, que é o meu povo perece por falta de conhecimento, para lidar com os incrédulos, para lidar com os ímpios. A igreja está achando que ela tem poder de julgar, cara, sendo que só Jesus pode julgar a gente, só Deus pode nos julgar, entendeu? E é isso, mano. E, mano, Apocalipse. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos só são apanhados para jogar no fogo e queimado. Que fogo que é esse, irmão? Inferno, velho. Mano, Entendeu? Se a gente não dá fruto, a gente vai ser lançado fora da videira que é Jesus. E aonde a gente vai? Inferno. Então a gente precisa dar fruto, meu bom. Precisamos dar fruto. E aceitar a poda de Deus. Eu ouvi uma palavra do Luiz Hermino que ele fala que a gente quer ser uma borboleta bonita, quer voar, mas a gente não quer ser lagarta e arrastar pelo chão e nem entrar em crise existencial que nem a lagarta faz e entrar no casulo. Porque a gente entrar no casulo e a gente aceitar o processo de Deus que Deus tem para nós. A gente já quer ser borboleta e voar. A gente não quer passar pelo processo, entendeu? uma das coisas que a gente aprende desde o começo da caminhada cristã, a gente vem aprendendo isso, mas a gente esquece, depois aprende de novo, depois esquece de novo e aprende de novo, porque é batido muito no martelo. E, cara, eu não sei o que dá na cabeça das pessoas, mas eu vou falar por mim. A gente esquece, a gente ignora que tudo é um processo. Se não esquece, ignora. Tantas vezes eu, mano, Cara, não tem como. você pergunta, pô, Deus, por que que tá acontecendo isso? Aí Deus vem dar um tabefe você fala assim, ó, aí, irmão, é processo, aceita. Vixe, mano, para eu estar onde eu tô hoje, profissionalmente falando, já trabalhei muito de graça, já levei muito calote, já fiz muito estágio que você é pouco remunerado pelo que você exerce, você sabe que é a área da engenharia. Ô, irmão, você tá cortando seus olhos aí na câmera. Aí, ó, agora tá pra ver que você é bonito. Tipo assim, na área da engenharia você é muito pouco remunerado, mas eu era estagiário, eu não era engenheiro. E aí hoje, Deus me honrou, cara. Eu tô à frente de uma obra que vai trazer uma revolução para a cidade, aí, se Deus quiser, tá ligado? Se for da vontade dele. E Deus me colocou à frente de tudo isso. Eu vejo a honra de Deus nisso, só que muitas vezes eu reclamava do processo, entendeu? E aí eu gostei. Ainda que o seu foi rápido. É, 6, 8 aninhos aí estudando e trabalhando. Hum.
Eu gostei também do terceiro requisito do arrebatamento, né? É terceiro requisito do arrebatamento? Requisitos para ser arrebatado. Qual que é o terceiro? Santificação. Nossa, Profecia. Página que está aí. 101. Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas em 1 Tessalonicenses 4:17 também nos diz que o arrebatamento da igreja, no arrebatamento da igreja se encontrará com o Senhor Jesus, se encontrará com o Senhor Jesus. Então, o que quer dizer isso? Já que a santificação é uma ação exclusiva dos nascidos de novo, os cristãos que não se santificarem não verão ao Senhor, ou seja, não serão arrebatados. Você tem noção como é forte isso, irmão? Não dá para brincar, não, cara. A A gente tem que gente tem que vigiar. ser, cara, que nem Samuel. Samuel estava lá no meio daquele sacerdócio impuro de Eli, dos filhos dele, que comiam as melhores ofertas do Senhor, comiam as gorduras, e ele não se corrompeu, cara. Então, ó, pega essa, irmão, a visão. Você está no meio de uma liderança impura, não significa que você pode ser impuro também. Você tem que ter a sua identidade firmada em Deus para saber que você não tem que se dobrar mediante a qualquer corrupção. Porque a Bíblia fala que Samuel não acompanhava os filhos de Eli nessa. Eles pegavam a melhor gordura das ofertas de Deus, cara. Eles pegaram tudo que era para Deus, tá ligado? Eles não tinham temor. E as próprias pessoas, crentes, que iam lá sacrificar, falava para ele assim: mas essa parte aí não é do Senhor? Entendeu? E eles iam lá e tomavam a frente. Tanto que Deus fala com eles, com Samuel, e fala que vai acabar com a casa de Eli. E dito e feito. Os dois filhos de Eli morrem na guerra, e Eli, quando recebe a notícia, você está ouvindo, Henrique? Tô, Ele, tô. Eli, quando recebe a notícia que os filhos dele morreram, a Bíblia fala que ele caiu da cadeira que ele estava e bateu a cabeça e morreu. Por que a cadeira quebrou? Porque ele estava gordo, irmão. A Bíblia fala que ele já estava definhando, que ele estava com a visão corrompida já, sem estar com eficiência. Porque o sacerdócio impuro, Deus vai tratando, velho. Sacerdócio impuro, Deus vai tratando. E aí Samuel, ele foi o precursor de uma nova era para Israel, porque ele foi o primeiro profeta, juiz e sacerdote de Israel. Ele era esse cara, o cara de maior autoridade de Israel, e ele quem ungiu o primeiro rei de Israel. Então a gente tem que ser que nem Samuel, cara, não se dobrar sobre sobre as visões de algumas pessoas de hoje, que são visão de sacerdócio impuro, visão sem reino. É uma visão de umbigo, não é visão de reino. Isso já é isso que eu tenho visto, né? Embaçado, cara. A gente tem que vigiar cada dia mais. Não dá para marcar bobeira, não. Ó, quem não buscar estar cheio do Espírito Santo agora, enquanto espera pelo Senhor, corre o risco de ficar na terra com o anticristo na grande tribulação. Parábola das 10 virgens, certo? Quinto requisito, estar no centro da vontade de Deus, certo? Em Mateus 10, 7, 21 a 23, Jesus diz algo extremamente sério. Nem todos aqueles que dizem que ele é o seu Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas os que de fato o têm como Senhor das suas vidas e fazem a sua vontade, né? Ou seja, os dons não são garantia de nada diante de Deus, apenas a obediência. E a obediência, ela protege a unção sua. Se Deus te ungiu, ô Henrique, e você unção sem conhecimento é só óleo. E conhecimento sem unção é só conhecimento, entendeu? Quando você tem os dois, você é aprovado mediante a Deus, né? E aqui ele fala que a obediência, né? Apenas a obediência garante você diante de Deus. Então, tipo assim, se Saul tivesse obedecido Samuel, mesmo cara que estava falando agora, ele falou para Saul, ó, você vai encontrar uns caras descendo do monte. Tô conjecturando, né? Tô resumindo a história, tá? Mas tá lá em Samuel, na primeira Samuel ali, capítulo 10, mais ou menos.
Samuel fala assim, Saul vai em tal lugar, você vai contar com os caboclos descendo do monte com os instrumentos, eles são profetas, você vai profetizar no meio deles e você será um novo homem, o Espírito de Deus se apossará de você. E certamente, a palavra fala, certamente em 7 dias eu estarei com você para a gente fazer o sacrifício e eu vou te ungir, derramar óleo, né, na sua cabeça mediante a todos para que você seja reconhecido como rei. E aí Samuel faz isso, vai lá, o Espírito de Deus se aposta dele, ele profetiza e tal, ele se torna um novo homem, e aí ele vai, faz uma estátua de ouro para os caras adorar, se eu não me engano, a estátua é nesse meio, ou é um pouco depois, ou é nesse contexto. E aí ele não espera os 7 dias, ele vai lá e sacrifica. Talvez o povo já estava meio enjoado de esperar 7 dias. Pô, será que Samuel vem, Saul? Será que Samuel vem, Saul? Pô, podia sacrificar logo aí, né? Entendeu? Então, Saul, o que ele fez? Ele desobedeceu uma ordem direta de uma autoridade de Deus sobre a vida dele, para que o povo não se dispersasse, para que o ego dele fosse mais inflado. Tipo assim, Deus me ungiu mesmo, então dá essa faca aí, deixa eu sacrificar o negócio aí. Ele não podia fazer isso, irmão. E foi aí que ele perdeu a, a unção, cara. Foi aí que ele perdeu o Espírito de Deus. A Bíblia fala mais à frente que o Espírito de Deus se retirou de Saul, né? Foi nessa desobediência. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E ele até reinou por 40 anos, mas só 7 com a presença de Deus. Os outros 30 e poucos anos foram sem a presença de Deus. Imagina isso. Já é totalmente diferente de Davi, cara. Davi pecou e falou assim: Deus, me tira tudo, só não me tira a tua presença. Saul estava preocupado com a coroa, sendo que a coroa é de Cristo, é de Deus, entendeu? Davi, cara, Davi é um cara assim que eu fico meio embasbacado com o cara, porque ele fez umas partes cagadas, mas ele vai, ele reconhece, ele já vai e corre para o abraço, corre para o arrependimento, ele já vai, se joga aos pés. Roupa de E, saco, jejum e oração. cara, você não vê isso, cara. É muito bobo isso que acontece com essa atitude. Tem que começar da gente, né, mano? Tem que começar da gente. Se a gente quer ser um homem segundo o coração de Deus, a gente tem que fazer isso. Eu não vou falar para você pôr roupa de saco hoje, de estopa, jogar cinza na tua cabeça e esquecer que tudo existe. Você tem seu trabalho, você tem sua rotina. Não, cara, tem coisas que são da época e tem coisas que Mas, perpetuam. ó, Então, olha para Deus, cara. Volta para Deus, volta para Jesus e chega e fala assim: Jesus, me perdoa, cara. Tem misericórdia. eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo te dizer, só para você entender. Pode falar. Tem coisas que são da época. Hoje ninguém, cara, que pecou, ninguém que está em aflição, ninguém vai fazer que nem Jó, vai raspar a cabeça. Ninguém vai fazer isso. Então é uma coisa daquela época. É isso que eu quis dizer. Uhum. Agora, coisas que perpetuam. O cara ir lá pedir perdão, o cara entrar dentro do quarto dele, o cara se ajoelhar, o cara se entregar, o cara se derramar. É isso que eu quis dizer, entende? Mas é isso, entendi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha o coração quebrantado. Tanto que Natan, profeta, foi lá e falou: ó, se um homem fizer isso, isso, matar o cara e ficar com a mulher dele, esse homem merece morrer. Aí o profeta Natan fala: ó, esse homem foi você. Conjecturando, não estou lendo o texto aqui para você, mas é isso que acontece. Aí que ele reconhece que ele errou, entendeu? Tanto que ele se quebranta, pede perdão, Deus restaura ele, e a linhagem de Cristo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem que é da linhagem de Cristo? É o filho de Davi com Batseba. Porque é o que eu te falei naquele outro vídeo. Jesus, ele veio da semente do amor. Para Davi ter pecado dessa forma, ele amou Batseba, mesmo não sendo dele. Então ele errou. Mas onde tem amor, onde tem restauração, onde tem perdão, reina o amor. E aí Jesus, ele veio da linhagem de Batseba. Você vai lá ler em Mateus 1, Mateus 1, e lá fala que Jesus, a hora que chega em Davi, fala que veio da linhagem de Davi com Batseba. Olha isso. Entendeu? Cara, o chicote estrala, o negócio é mais mergulhar. Irmão.
E agora eu quero finalizar aqui, ó. Em vista do que foi estudado nesse capítulo, gostaria... Página 103. Em vista do que foi estudado nesse capítulo, gostaríamos de lhe desafiar a parar agora e fazer um autoexame, identificando e anulando os pecados ou embaraços que porventura há em você, para que o seu caráter e a sua vida experimentem mudanças reais. Guarde isso. Envelhecimento é um processo natural. Crescimento é opcional. Se o grande dia fosse hoje, será que você poderia competir? Será que você poderia repetir o seguinte pensamento de Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? Então é um momento da gente olhar para o nosso interior, mano, ver, reconhecer o quão sujo a gente é ou foi e pedir perdão por tudo, cara. Uma coisa que eu tenho pedido pro Espírito Santo é revelar os meus pecados ocultos, mano. Porque assim como Davi, às vezes a gente pode estar no erro e não entender, não saber que a gente está errando. E aí a gente precisa de um profeta ou do próprio Espírito Santo no nosso coração falando pra gente que, ó, isso que você fez foi errado. E aparece, mano. Então, assim, até quem for assistir esse vídeo, eu convido vocês, e nós primeiramente, eu e o Henrique, a estar orando, pedindo para o Espírito Santo nos mostrar onde a gente erra em oculto, onde a gente não reconhece que a gente erra, porque só o Espírito Santo, ou Deus usa crianças para falar, Deus usa N coisas para falar com você, para que você possa realmente voltar verdadeiramente para Cristo. nossa, que a nossa sensibilidade ela aumente, né, cara? Porque A gente está na carne. Deus ele tem várias formas de falar com a gente, mas às vezes a gente pensa só que aquela forma específica e ele está falando de outra e você não está acordando para a tua vida. Você fica ali, ou às vezes, sei lá, tá mexendo uma folha na árvore, Deus está querendo te dizer uma coisa e você não entende aquilo. Ou, cara, aparece uma pessoa na sua casa, por exemplo. Lembra que eu te falei desse desenho? Sim, sim, agora eu vi direito aqui. Deus usou uma criança para falar comigo. Sim. Do... Como estava falando agora, de repente aparece uma pessoa na sua casa, né? E você não pega aquilo. Exatamente. Por isso que a Você gente chama a tem que pessoa, estar você dá um carinho para a pessoa, você sensível. fala de N temas, mas você não presta atenção no motivo principal, que é o Você, que Deus quer te dizer com a visita daquela pessoa. às vezes você está falando com ela, Deus já te falou do erro seu, Deus falou através da sua boca o erro dela, só que a gente está tão na carne, a gente não está ligado no espírito que a gente não percebe. Esse desenho, eu te contei, né, mano? É que eu não estava Sim. gravando o vídeo, eu não lembro se estava gravando ou não. E eu, do nada, 4 da tarde, o pastor me liga, o pastor Felipe, Breno, eu preciso ir para Getulina hoje ministrar e a minha esposa não vai poder ir comigo. Você me acompanha? Falei, bora. Chegou lá, ele ministrou. Ele falou sobre os frutos da videira verdadeira, que é Cristo. Ele fala sobre aquela passagem de que Jesus Cristo vai ver a figueira que está com folhas verdes, mas não tem fruto. E aí ele amaldiçoa aquela figueira. Tá ligado? Que volta no que a gente estava falando agora. Ele pregou aquele dia, isso, ó, lembrei agora. Deus é lindo, cara. E aí, mano, o que acontece? Eu fui almoçar, jantar na casa do irmão, e o irmão pediu pizza pra nós estávamos comendo pizza, a menina dele na mesa, pediu minha azeitona do meu prato e tudo, conversei com ela, fiz amizade com a menininha, uns 3, 4 anos. Do nada ela zarpou, sumiu pro quarto. Falei, de boa, né? Conversa, veio, ela chega, Tó, é pra você. Aí eu, ué, eu tô meio bochechudo aqui, né, mano? E aí eu falei, ué, mas quem que é esse aqui? Ela falou assim, é você, sou eu. E aqui, é Deus. Eu falei assim, e aqui é uma pomba? Porque para mim isso aqui parece uma pomba, irmão. Tá vendo aí, né? Não, para mim parece uma nuvem com um braço saindo. Então, exatamente, eu acho que foi isso que ela quis desenhar, porque ela Não olhou tem e que falou essa pomba aí não, cara. Você tá daltônico, vai procurar o médico. uma pomba com a coisa aberta, com a asa aberta, tá vendo? Parece pomba não, parece tipo uma nuvem como se tivesse Uma... tivesse uma mão saindo, algo mais ou menos assim, ó. Aham, entendi. E aí ela olhou para mim e falou assim, é a mão de Deus que tá com você, mano. Eita, glória, glória, glória. Isso não é para que eu me vanglorie, não, mano. É porque, tipo assim, às vezes a gente tem no nosso coração, a gente segue os princípios de Deus, mas a gente tem no nosso coração que às vezes a gente pode estar meio falhando em alguma coisa, né, mano?
E, tipo, isso para mim foi uma resposta de Deus falando que Deus estava comigo, que a mão dele está comigo. Então, é para eu continuar no foco. E eu tenho coisas para resolver ainda. Tenho coisas para resolver com meus pais, tenho coisas para resolver na minha vida pessoal, na minha vida particular, né? E eu preciso resolver, eu preciso me quebrantar, entendeu? E eu tenho orado por isso, cara, e para Deus cada vez mostrar mais os meus erros e minhas falhas. E é isso. Não, põe uma coisa em mente. Quem não tem coisa para resolver? Todo mundo, né, mano? Não tem jeito. Eu tenho algumas também para resolver. Eu, tipo assim, foca no principal que é ele. Você estando focado nele, ele vai te direcionar, você vai estar ligado no que você tem que fazer, Sim. como você tem que fazer, na hora que você tem que fazer. Só que o resolver também é consciente, irmão. Pega essa. Se você sabe que tá errado, se você sabe que você precisa resolver, por que você ainda não resolveu? Agora eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Ah, É lógico que isso não se aplica para nós dois, porque pelo que eu entendi aqui já faz um tempo, né? O que aconteceu que a gente tem que resolver. No meu caso, pelo menos faz. Mas sim. vamos supor que você teve uma discussão feia com uma pessoa próxima e isso faz 2 dias. A pessoa ainda está espumando. Você chega lá e vai tentar acertar as contas, mano. Ela vai dar brecha pra você conversar com ela? Não vai. Vai. Sabe como que ele dá a brecha? Chega assim, irmão, me perdoa, do fundo do meu coração. Você quebra a pessoa na hora, Henrique. É o dar a outra face, mano. É a misericórdia. Você sabe o que significa misericórdia? Já te falei, não falei? Sim. Misericórdia. O que aquele cego gritou? Jesus, filho de Davi. Davi errou, Davi pecou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fala como quem diz assim: Jesus, filho de Davi, aceita esse miserável que eu sou do teu coração. Entendeu? Tem misericórdia. E, tipo assim, quando a gente dá outra face, a gente demonstra o amor de Cristo, a pessoa se quebra na hora, mano. Se ela não se quebrar na hora, você pode ter certeza que ela vai te procurar depois. Porque você Sim. plantou a semente do cristianismo. Eu acredito nisso, que ela possa me procurar depois. Sim. Mas depende, mano. Se a pessoa não tiver conhecimento na palavra, já é um pouquinho mais complicado. É que a pessoa fica com aquela pulga atrás da orelha, ela fica assim, isso eu creio. Mas aí um exemplo, você brigou com uma pessoa muito próxima e ela não conhece a Cristo. Sim. Já tá errado porque você não falou de Cristo para ela, se ela é próxima de você. Você tem que ter pelo menos plantado Cristo na vida dela. Ponto. Pronto, é uma coisa, ela querer conhecer e mergulhar é outra. Exato. Aí um exemplo, Deus recolhe ela. E aí? Você não resolveu. Mas dependeu de mim nesse tempo, né, nessa situação. Dependeu de você. Irmão, Não se põe o sol sobre a sua ira. Eu não tô te isso confrontando. já aconteceu comigo. Ah, Não morreu, não, a pessoa está viva, graças a Deus. Mas eu falo assim: você tenta falar, você tenta. Não que você fique insistindo, mas você fica naquelas indiretas, tentando apresentar, tentando mostrar, né? Aos poucos, a pessoa simplesmente um dia do nada vira assim, cara, eu recebi um convite da minha prima e a partir de hoje eu sou espírita. Por favor, não fala mais nada. Acabou. O que eu vou fazer? você só tem uma coisa para fazer. O que eu vou fazer agora? Você só Então, tem uma coisa para você fazer. orar. Orar. Espírito Santo, pega ele. Dá umas lapadas nele, Espírito Santo. Jesus, sai de jeito, Jesus. Não, cara, mas isso eu vou fazer na minha casa. Eu estou falando em relação eu e a pessoa. Então eu vou fazer. Não tem o que É você isso que eu fazer. quero É dizer. escolhas. Exato, é escolhas. Você tentou, você já não vai ser cobrado, né? Você já tentou. Você não tem mais parte com aquilo. Entendeu? É isso. Bora que já é quase 1 hora da tarde, irmão. Precisamos almoçar. Tô vendo que a minha barriga está roncando, mas não tá desconfiando do que é. Bora. Apocalipse. Ó, capítulo Mano, 3. Você sabe que em inglês é Revelations, né? Não é Apocalipse. quê? O livro de Apocalipse na Bíblia. Quer ver? Deixa eu ver. Apocalipse. O livro de Ah, não, Apocalipse. É isso mesmo.
Eu achei que tava errado, mano. É Revelation, mano. Pode. Apocalipse em inglês tem as duas, né? Que é Apocalipse e Revelations, que é o livro das revelações, né, mano? Isso aqui eu vou guardar pra sempre. Isso aí, irmão. E depois ela fez esse aqui, ó, que eu não te mostrei também. Não, isso daí você não me mostrou, não. Deus e Jesus é fiel. Isso daí você não tinha me mostrado, não, só o outro. Aham. E é isso, meu bom. Simbora? Simbora. Bora fazer alguma coisa hoje à noite? Mas, show. Calma aí, deixa eu parar de gravar, depois nós combinamos o rolê. Beleza. Falou. Falou.